A gente não aprende isso na escola. Por isso que eu sempre falo, e é uma das coisas que assim, mais abre os olhos da galera. Você pode falar sobre todos os erros de Portugal, cara. Sabe, dizer tudo que Portugal explorou aqui, a escravização, sabe? Tudo isso faz parte da história e precisa ser lembrado mesmo. Inclusive, nos meus vídeos eu lembro disso. Eu fiz um vídeo da escravidão, inclusive, dizendo claramente: Portugal foi um dos responsáveis principais pela tragédia que foi a escravização. Ao mesmo tempo, eu lembro, não foi o único. Os chefes africanos também participaram desse processo traumático. Não foi os portugueses sozinhos. Isso nós temos documentado. Isso é consenso acadêmico. Mas quando você diz isso hoje, tipo, existe um embate, né? Infelizmente, a gente vive numa era polarizada. Você não pode ter um consenso, sabe? Um meio termo em dizer que Portugal participou da escravização ativamente, sabe? Foi um culpado, assim, majoritário. Mas, ao mesmo tempo, você não pode dizer que os líderes africanos também foram um culpado majoritário, porque foram. As principais obras de referência, inclusive, uma professora que é considerada uma professora progressista, a Lilia Schwartz, ela escreveu um livro sobre a biografia do Brasil, lançado há pouco tempo. Ela deixa claro isso. Embora os portugueses precisam ser acusados, de fato, por terem trazido esse mal para o Brasil, isso é um fato, novamente, a gente está trabalhando com fatos, sabe? Evidências históricas. Não há o que se discutir que os chefes e os líderes africanos e os seus soldados, os seus subordinados, participaram ativamente nesse processo. Aí sabe o que vai ter de corte depois? Tiago está dizendo que os próprios escravizados é que pediram para os portugueses irem lá escravizar eles. Então a gente está nesse meio, sabe, da internet maluco, onde você dizer que os chefes e os líderes africanos participaram ativamente significa que você está dizendo que os escravos, os escravizados, é que queriam ser escravizados, né? Tá. Então você tem essa loucura, né? Mas só para a galera entender, então você tem esse contexto, estudar a história é algo muito mais complexo do que uma mera simplificação, cara. Fulano é vilão, mocinho fulano é vilão, cicrano é oprimido. Opressor e oprimido, sabe? Essa dualidade maniqueísta, ela não funciona na história. Ela não funciona na história, porque os povos que são considerados os oprimidos, diante de alguns, eram os opressores de outros. Ah, sim. Quando a gente fala do reino de Nidongo e Matamba, que são os atuais, que é o que virou depois Angola, a gente fala de povos que conquistavam outros povos para vender para os portugueses. A gente tem o reino do Congo, que foi o primeiro reino que Portugal ativamente colaborou e participou com o apoio do rei Afonso I, cara, que se converteu. Eles tinham escolha. Eles participaram porque eles viram que com a chegada dos portugueses eles podiam conquistar outros povos. E é isso que a galera precisa entender. Não se trata de, nós estamos aqui oprimidos pelos portugueses, agora só resta a gente a fazer o quê? Escravizar milhões. Mas a gente não quer isso. Como assim? Isso não se sustenta na materialização histórica. É isso que eu mostro para a galera. Os coitados são os africanos que foram escravizados. Esses são os grandes coitados. Agora, dizer que não houve uma participação intensa e um monopólio por parte desses povos uma falsificação histórica. Porque isso é consenso, Sergião. Eu cito para a galera aqui um historiador fantástico chamado John Thornton. Ele escreveu uma obra chamada Africanos e África. Isso em inglês, né? Não tem em português, infelizmente. Muitas dessas obras de referência a gente não tem em língua portuguesa, né? Ele escreveu essa obra, Africanos e África no processo da escravização atlântica. Entendi. E mostra como que os africanos estavam lá participando ativamente mesmo, para manter o monopólio, né? Então é isso, nós temos o podre de todos os povos do mundo que precisam ser contados, né, e lembrados. Muito bem. Então, só para fazer essa observação. Isso não quer dizer que os portugueses fizeram coisas impressionantes como as navegações, cara. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente não aprende isso na escola.